Dizer-vos também que nós temos este bonito catálogo à venda e que tem um preço simbólico, naturalmente, e é uma forma de perpetuar aquilo que conseguem agora ver na exposição e de uma forma mais intensiva e aprofundada. A nossa programação, para além desta sessão que teremos hoje, contará em janeiro, no dia 24, com a apresentação da biografia lançada pela escritora Isabel Neri, aqui também na biblioteca, e teremos, a 13 de março, um painel com Maria Anderson Sousa Tavares, Frei Bento Domingos e Carlos Mendes de Sousa, personalidades de grande proximidade com a escritora e que nos darão o seu testemunho. Hoje teremos então uma palestra a propósito de Sofia, Quando Música é Mar, pelo Dr. Edward Aires de Abreu. Ora, é uma personalidade muito jovem, mas sebejamente conhecida. Eu tentarei resumir o seu vasto currículo. Como sabem, é compositor, musicólogo, editor e programador cultural. Iniciou os estudos de música em Portugal aos 5 anos de idade. Estudou no Conservatório Nacional com Ana Sousa Lima e Rui Pinheiro, Hélio Camargo Júnior e Daniel Schvetz. Frequentou os cursos de Arquitetura e de História da Arte e concluiu a licenciatura em Composição com a mais alta classificação no exame final na Escola Superior de Música de Lisboa, onde estudou com Sérgio Azevedo e António Pinho Vargas. As suas obras foram já interpretadas pela Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metropolitana de Lisboa e Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Recebeu também encomendas da Rádio e Televisão Portuguesa, do Quarteto de Guitarras de Paris e Síntese, um grupo de música contemporânea. Foi vencedor de diversos concursos, escreveu 3 óperas, é mestre em Ciências Musicais, Musicologia Histórica pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi também distinguido como musicólogo, com o 2º prémio do concurso Otto Maier Serra em 2017. Atualmente é doutorando em Ciências Musicais, tendo sido neste contexto bolseiro da FCT. Concebeu e dirigiu artisticamente diversos projetos musicais, é membro fundador e presidente da direção do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, foi também diretor-geral da revista Glosas e é orador convidado em muitas sessões semelhantes a esta. No último dia 6, no Porto, também colaborou no musical Menina do Mar, que foi apresentado precisamente no dia em que Sofia completaria 100 anos, estivesse entre nós. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua colaboração, Fernanda, e passo-me então a palavra. Muito boa noite a todos. Agradeço as gentis palavras e felicito a Dra. Cláudia Cardoso e, naturalmente, toda a equipa da Biblioteca e Arquivo de Angra do Heroísmo pela belíssima exposição. É sempre um prazer regressar à terceira e o prazer hoje é muito especial porque trata-se de Sofia, uma poeta maior da língua portuguesa, e também porque, como compositor, estou envolvido num projeto de revisitação musical da sua obra. Eu vou fazer uma apresentação com alguns elementos, com algumas ilustrações musicais ao piano. Mais para o fim da comunicação vou tocar um pouco de música e isto leva-me, aliás, a começar a comunicação com um clichê, mas é um clichê que neste caso se aplica muito bem, é que música é poesia, e aplica-se muito bem porque a obra de Sofia é, quanto a isto, especialmente reveladora. E vou procurar mostrar porquê ao longo desta comunicação. Ora, como sabemos, Sofia é uma poeta que faz permanentemente um elogio ao mar, tem uma ligação fortíssima e muito íntima com o imaginário marítimo, eu, como compositor, ao escrever o conto musical A Menina do Mar, que tem circulado por vários teatros, precisamente procurei, em música, descrever, ilustrar o mar. E como é que se faz mar em música? Como é que os compositores, através de sons musicais, conseguem dar a ideia de mar?
A resposta a esta pergunta tem muito a ver com a forma como Sofia compõe a sua própria obra. E, aliás, um dos meus objetivos, ao escrever música para o conto A Menina do Mar, que muitos de vós já devem ter lido, foi não a de criar uma sucessão de canções com refrão, mas a de procurar no texto de Sofia a música imanente, a música que já lá está, e de a trazer à tona da água, se quisermos. Foi olhar para o texto, para as próprias palavras, para a forma como elas se ligam e se interligam, enfim, e procurar traduzi-las em sons. Bom, dito isto, devem estar a achar muito estranha esta fotografia, que aparentemente não tem nada a ver com Sofia, não tem nada a ver com mar, não tem nada a ver com poesia, nem com música. Mas é uma ilustração que eu coloquei aqui em jeito de brincadeira e de provocação, mas já vão perceber que faz algum sentido. É que água é, em primeiro lugar, o elemento, o primeiro elemento com que nós, seres humanos, contactamos. Antes disto, nesta imagem nós vemos, parece ser um comboio ou um metro, e uma série de pessoas a dormir ou cheias de sono, enfim, a esforçar-se por não adormecer. E a pergunta que vos coloco já agora é: sabem porque é que em viagens longas de carro ou de comboio, às vezes de avião, há muitas pessoas que têm uma tendência natural para adormecer? Alguém consegue imaginar porque arrisca uma explicação? Porque é uma seca? É verdade? Exatamente. Porque são viagens aborrecidas, não há nada para fazer. A palavra seca é muito interessante porque estamos a falar de mar e seca é precisamente aquilo que é o contrário. Mas há também uma outra razão, porque há muitos momentos na nossa vida em que nós estamos aborrecidos, sem nada para fazer e não adormecemos. Podemos estar em casa, a olhar para a janela, chateados, sem nada para fazer, e nós estamos com sono e não adormecemos. De facto, em viagens longas de carro e de comboio, há uma tendência biológica para adormecer mais facilmente. De tal forma que há pelo menos duas marcas de automóvel, não me lembro agora quais, bom, uma delas, sei qual é que está aqui, mas não vou fazer publicidade. Há duas marcas de automóveis que criaram berços que têm um dispositivo eletromecânico que simula viagens de automóvel. Porque sabe-se que, de facto, os bebés adormecem mais facilmente num carro. Mais uma vez, por que razão? Porque estranha a razão. A ideia de casulo, muito perto, e a ideia de ritmo, exatamente. Ora, como eu disse no início da apresentação, o nosso primeiro contacto com a vida, se quisermos, dá-se através de água. Não é? Ainda antes de nascermos, nós estamos, na barriga da nossa mãe, protegidos pelo líquido amniótico, que tem várias funções, mas a principal é de nos proteger, não é? É de proteger a criança contra os impactos mecânicos do exterior. E, na verdade, a primeira experiência sensorial que nós temos é a desse leve balanço dentro, protegidos por aquela bolsa. Ora, é esse leve balanço que nós temos também, muitas vezes, em viagens longas de comboio, de carro, e isso induz o nosso corpo a adormecer mais facilmente. Portanto, a explicação, ou uma das explicações porque nós adormecemos facilmente no automóvel ou no comboio, é porque temos essa memória natural e essa predisposição natural para adormecer envolvidos pela água. Ora, há uma outra
curiosidade muito interessante a propósito desta ideia de berço e de água, que é o que nós vemos nesta imagem. Isto é um berço. Berço é a palavra que se dá também à rampa ou à estrutura em rampa que nós aqui vemos, que transporta os navios dos estaleiros para o mar. Ora, é uma metáfora, claro, e nisto nós vemos como também a própria língua portuguesa e outras, e o próprio povo português faz poesia e brinca com as palavras que usa no dia-a-dia. É muito bonita esta ideia de que esta estrutura em rampa, que transporta o navio do estaleiro em construção para o alto mar, né, que dá a vida, que faz com que o navio, enfim, nasça para a sua vida em alto mar, se chama berço. E, novamente, é uma estrutura que desliza, que obedece a um ritmo lento e oscilante entre dois pontos, um mais alto e um mais baixo. E estas cadeiras, que começaram a ser produzidas no finais do século XIX em Paris, esta criada num ateliê de um senhor chamado Michel Tonnet, chamavam-se precisamente berceuse. Berceuse, que é, se quiseres uma tradução tosca para português, um berçário, um berço. Precisamente porque, como um berço de uma criança, é uma cadeira que nos induz ao sono, mas berceuse é também o título de muitas composições de célebres compositores que aludem a esta ideia de mar tranquilo, de mar sedutor, apaziguante, que é, na maior parte das vezes, o mar de Sofia. Em Sofia temos, por vezes, um mar revoltoso e intempestivo, mas, em geral, aliás, a própria escrita da Sofia, mesmo quando não fala de mar, é uma escrita luminosa, é uma escrita muito clara, tranquila e que obedece a uma ritmicidade regular, mas não necessariamente espartilhada em quadras muito rígidas. Há uma regularidade, há rima, mas a rima é líquida, flui numa estrutura poética bastante relaxada, se quisermos. Ora, em música, como é que se faz mar? Regressando à minha primeira pergunta. E como é que os compositores fizeram mar nas berceuses que eles escreveram? Ora, precisamente recorrendo à ideia já por vós ventilada de uma estrutura rítmica regular, com um ritmo mais ou menos repetitivo e com uma expressão dinâmica também, enfim, relativamente espaçada e, enfim, a menos que nós falemos de um mar revoltado e luminoso. Eu vou dar um pequeno exemplo no piano para fazer perceber melhor esta ideia. Com licença. Um dos recursos mais simples que nós encontramos nestas berceuses é, por exemplo, isto. Ou seja, é uma sucessão de notas sempre as mesmas, podem depois variar, mas obedecem a um padrão rítmico que se repete, e esse padrão, se fosse desenhado, seria qualquer coisa como isto. Sol e desce. Ora, isto não é mais do que o ondular do mar, são ondas. É a representação musical do ondular do mar. É sempre este tipo de recursos que nós ouvimos em peças que evocam o mar. Naturalmente, há grandes obras sinfónicas, como por exemplo La Mer, de Claude Debussy, que, recorrendo também a isto, transformam-se, entretanto, em páginas extremamente, em sonoridades extremamente agressivas, porque, naturalmente, ele está a descrever
momentos de turbulência e tudo mais. Mas há outros recursos, por exemplo, há até um termo italiano conhecido com o português e é muito próximo daquilo que disse, não é seca, é seco, que os compositores escrevem quando querem, por exemplo, um som deste tipo. Com as notinhas muito bem claras, muito separadas. Seco. Por oposição a isto. Que é eu tocar e as cordas continuarem a vibrar. Por uma razão muito simples, porque tenho um dos pedais do piano abaixados e isto liberta as cordas e elas ficam a vibrar. Se eu levantar o pedal, as cordas silenciam-se. E quando os compositores não querem utilizar pedal e querem uma secção realmente seca, escrevem seco. E, portanto, quando se procura ilustrar mar em música, tendencialmente os compositores pedem pedal. E, novamente, por que razão? Ora, porque o mar é muito mais isto. É muito mais esta indefinição intangível do que isto. Uma questão até mensurável é que nós não conseguimos contar grãos de água, como contamos bagos de arroz. E, portanto, mar não pode ser 6 notas. Será seguramente uma massa de som se propaga, vai e vem, mas por ser água é necessariamente diluída, é um líquido, é informe, não se encaixa numa estrutura arquitetónica ou outra demasiado rígida. Mas este movimento ascendente e descendente não é apenas um movimento, ou pode não ser apenas um movimento das ondas, é também um movimento do remar. Não é? Quando estamos num barco, este movimento é um movimento circular. E, portanto, estão a ver como, de repente, todas estas coisas fazem sentido e estão interligadas. Esta é uma fotografia que vos é próxima, apenas para mostrar este mar, que eu acho que é o mar de Sofia, um mar, em geral, límpido, tranquilo, sereno e luminoso. Sim, infelizmente podia ser mais limpo do que é e temos nisso grandes responsabilidades. A luz que o senhor está a ver é o plástico de brilhar o sol. Sim, sim, sim. Ou é o carapau? Ora, esta é uma fotografia de cena da Menina do Mar, do conto musical que eu escrevi sobre o conto de Sofia. Não sei se tem a memória presente da história, mas em síntese fala de um menino que vai a uma praia e descobre e encontra uma série de figuras muito curiosas. Uma menina muito pequenina, cabe na palma da sua mão, e por isso é que o encenador, além de ter uma menina atriz real em palco, decidiu colocar também esta representação miniatural naquele ecrã. E descobre que é uma menina do mar, que vive no mar com os seus amigos, o caranguejo, o peixe, o polvo, e fica muito curioso pela vida no mar. E ela, quando descobre, ficará também, entretanto, muito curiosa pela vida na terra, mas, no fundo, vivem os dois um amor impossível, porque o menino não consegue sobreviver dentro do mar e a menina, fora do mar, fica seca. Mas, enfim, lá no meio de uma série de pequenas curiosidades e aventuras, no final da história, o menino acaba por tomar uma poção mágica e por ir até ao fundo do mar. Agora, naturalmente, este conto musical foi escrito para uma orquestra de
cerca de 8 músicos, instrumentos muito diferentes, e cada instrumento foi escolhido em função daquilo que eu imaginei ser, daquilo que eu imaginei que poderia ser o som próprio dos animais debaixo do mar. Claro que nesta fase do campeonato, como se costuma dizer, eu estava a exercer a minha mais perfeita subjetividade e fantasia, porque um caranguejo não canta, um polvo também não, muito menos um peixe, e quaisquer sons que eu quisesse escrever para ilustrar esses cantares, esses falares, seriam necessariamente fruto da minha imaginação. Mas, enfim, disse na minha imaginação que ao caranguejo eu devia consignar o saxofone, ao polvo eu devia imaginar um fagote e ao peixe um clarinete. Isto até tem alguma razão de ser, do ponto de vista organológico, por exemplo, porque o clarinete, entre estes 3 instrumentos que eu citei, é um instrumento extremamente ágil. Um clarinetista consegue fazer melodias muito rapidamente e saltar entre notas agudas e notas graves com grande fluidez. E o próprio timbre do clarinete dá-nos uma certa ideia de ligeireza que não encontramos, por exemplo, num fagote, que é um instrumento mais grave, mais pesado. Enfim, Sofia, no seu conto A Menina do Mar, fala do polvo como um personagem, comparativamente ao peixe, um bocadinho mais desajeitado, e o fagote para mim é também um instrumento um bocadinho mais tosco nesse sentido. E, enfim, A Menina do Mar ilustrei-a com um violino, um menino com uma violeta, que é um violino um bocadinho maior, com um timbre um bocadinho mais grave, e há outros instrumentos, mas o que no fundo todos eles fazem ao longo do conto musical é, como também já disse, não criar canções e refrões para interromper a ação, mas criar música do início até ao fim da peça, de tal forma que quase que se pode dizer que não existe música naquela peça, ou que aquela peça é música. Ou seja, por outras palavras, a música, estando sempre presente, ela funciona como que uma atmosfera, como que um jogo de luzes, como que uma parte do cenário. E nós ouvimos os atores em palco e ouvimos aqueles sons de fundo que nos evocam esse imaginário, afinal, desconhecido, que é o dos sons subaquáticos. Ora, e precisamente por serem sons subaquáticos, por serem sons marítimos, eu recorri a estes recursos que já ilustrei e que estão muito presentes na poesia de Sofia. Esta ideia de uma certa regularidade e de um tempo musical líquido, uniforme, de manchas sonoras que aparecem e que desaparecem, que surgem, que se diluem de forma o mais suave possível, excepto quando o conto fala de uma tempestade e aí nós ouvimos assobios e silos e enfim, a força do vento. Ao mesmo tempo, procurei uma música que, através dos seus recursos tímbricos, de diversos instrumentos, mostrasse um pouco da cor a que nós associamos muitos animais e muita desta maravilhosa vida que Sofia tão bem ilustra. Ora, ao piano não posso mostrar-vos estas diferenças tímbricas, não é, entre um clarinete e um fagote, e por isso a música que eu vou aqui tocar, apesar de ser muito permeável àquela que eu escrevi para o conto A Menina do Mar, é uma música diferente e à qual eu associei um outro poema, não associei diretamente o conto A Menina do Mar, associei um poema de Sofia que se intitula No Fundo do Mar. Esta peça que eu vou tocar agora tem 3 partes, cada uma delas relativa a uma das estrofes deste poema que está aqui exposto. E pronto, depois disto ainda falarei mais um bocadinho
sobre ainda A Menina do Mar e sobre a música que eu escrevi, mas para já deixo-vos com este belíssimo poema, com esta minha tentativa de criar uma música que ilustrasse o que as palavras aqui sugerem.
E para terminar, gostaria de lembrar que Sofia era contra o acordo ortográfico e que dizia, de forma muito engraçada, que a única palavra que se devia mudar era a palavra dança. Chegou a escrever-se dança com S, alguns durante o século XX em Portugal, e, entretanto, nós hoje escrevemos com o C de cedilha. Dizia Sofia que o C de cedilha é uma letra sentada, o que graficamente faz todo sentido, é uma letra que está muito confortável, parece que está numa cadeira sentada, com as perninhas para baixo. Enquanto que o S era muito mais próprio da ideia de dança, porque o S é uma letra ela própria dançante, não é? É uma figura gráfica feita de curva e contracurva. Ora, isto para dizer que no conto musical A Menina do Mar há lá um momento, que está naturalmente no texto original de Sofia, em que a menina evoca uma dança no palácio do Rei do Mar, que na minha leitura, enfim, o rei é um contrabaixista, e esta dança, naturalmente, no fundo do mar, seria uma dança solene, imaginei eu, austera, apesar de alegre. E por outro lado, todos nós sabemos também que Sofia era, enfim, e a poesia de Sofia é profundamente herdeira e elegíaca da tradição literária da Antiguidade Clássica. E do que é que me lembrei? Lembrei-me que para este momento musical nada faria mais sentido do que revisitar aquela que eu acho que é uma das melodias mais bonitas de toda a história da música e que é nem mais nem menos do que a primeira melodia que nós conhecemos notada em partitura. O primeiro registro histórico de uma notação musical é o de uma lápide que se achou numa cidade, nas ruínas de uma cidade numa localidade perto de Éfeso, na Turquia. E é uma lápide grega que diz: enquanto viveres brilha, de todo não te aflijas, pois curta é a vida e o tempo cobra seu tributo. Portanto, este poema não é de Sofia, mas é muito próximo de Sofia na clareza e na luminosidade do texto. Aliás, este texto é um epitáfio, é um poema de morte, de elogio fúnebre, e nem por isso deixa de ser luminoso e leve, como é espantosamente luminosa e leve esta melodia que vos vou tocar de imediato. Vou tocar a melodia tal como nós a conhecemos e depois vou fazer uma pequena improvisação sobre ela, utilizando alguns dos recursos que utilizei também quando a adaptei para o conto musical e inventando uns tantos outros. Dito isto, e antes de passar para este último momento musical, queria agradecer mais uma vez o convite o convite que fizeram para estar aqui presente. A exposição está muito bonita, é sempre uma honra e um privilégio poder participar destes eventos e de novo felicito toda a organização pela iniciativa de celebrar Sofia, que foi sem dúvida e é um dos nomes maiores da nossa literatura. E claro, muito obrigado também pela vossa presença, atenção e curiosidade, e depois no final, se quiserem tirar algumas dúvidas, estão à vontade. Teria muito gosto em falar com todos vós. Muito obrigado e até breve.
Gostaria de só cantar a tua exposição. Obrigado. E agradecer mais uma vez por essa excelente sessão. Não sei se há questões, se querem acrescentar, perguntar alguma coisa, aproveitando a palestra. Não ouvindo, muito obrigada pela vossa presença. E passem a palavra que temos a exposição de Sofia aos vossos colegas e amigos para que ela possa também se visitar. Muito obrigada pela vossa presença.